Boa noite, vamos chegando, vamos chegando. Quem vai, participar desse workshop Renda Mensal com fundos imobiliários, renda mensal sem precisar sair de casa, renda mensal sem precisar ter um imóvel. Olha o quanto de possibilidade que tem. Estamos aqui no Zoom, ao vivo, esse workshop ficará gravado aqui para vocês. Se eu estiver olhando para o lado aqui é porque eu estou olhando para a nossa tela, que eu já vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, é um workshop onde eu vou ensinar vocês sobre fundos imobiliários, fazer um breve ensino sobre fundos imobiliários, porque ele é um assunto comprido, mas eu já vou mostrar por que os fundos imobiliários são ótimos ativos para você ter uma renda mensal todos os meses, recorrente, pagamentos recorrentes acontecendo, tá bom? Vamos iniciar, o pessoal está chegando aí já. Quem for chegando já se apresenta, põe no comentário de onde vocês são, tá bom? Se já investem em algum ativo, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês para ficar melhor nosso ensinamento, tá legal? Eu utilizo aqui ó, uma mesinha e uma caneta, onde eu vou escrever aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Já escrevendo? Adoro essa dinâmica, espero que fique bom para vocês, vocês vão me falando, né? Tá bom, não tá bom? Tá bom? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse workshop. Então vamos lá, olha só, renda extra mensal sem precisar ter imóveis. Olha que palavra legal, sem precisar ter imóveis. A gente tem muito aquele conceito, né, de que você precisa ter um imóvel para obter uma renda mensal, para você ter um dinheiro que vai te pagar todos os meses. Nós conhecemos muitas pessoas que têm algum imóvel, que aluga, né, ou que construiu para alugar e tem um acréscimo na renda por conta desses imóveis. Mas também existe uma possibilidade de você participar de um empreendimento que vai te retornar um valor todos os meses. Pode ser até chamado de aluguel. Vamos seguir um pouquinho, ó. Como obter renda extra sem precisar trabalhar. Por todas as partes, vejam só, imóveis são alugados, sejam por famílias, pequenos negócios ou grandes empresas. Então, o aluguel está sempre ocorrendo, seja num grande empreendimento, seja numa casa. Talvez você mesmo que esteja me assistindo more num local alugado e está tudo certo. A questão é que ocorre esse movimento do aluguel, esse giro da economia pelo aluguel, não só, né, do pequeno imobiliário, tá bom, de famílias, mas também de grandes empreendimentos, tá certo? E então, todos os meses, as empresas pagam aluguéis por espaços que elas utilizam. E esses aluguéis, pessoal, são milionários, são aluguéis enormes, gigantescos. Vocês estão vendo aqui um shopping, né? Todas as lojas no shopping, elas são alugadas. Você faz um aluguel do ponto, né? Dependendo da localização da sua loja, do tamanho dela, do quanto que ela vende, também a depender do contrato, isso é um aluguel que as empresas pagam por utilizar aquele espaço. Não só de lojas, mas também prédios de grandes empreendimentos, prédios de escritórios, por exemplo. Observem que eu já vou mostrando aqui para vocês alguns imóveis aonde tem essa movimentação de aluguel que não são tão comuns de a gente ver. Galpões logísticos, por exemplo. Então, sempre há esse pagamento de aluguel todos os meses, tá bom? E para quem que são pagos estes aluguéis? Esses aluguéis são pagos aos donos dos imóveis, tá bom? Donos dos imóveis. Sejam eles pessoas físicas, tá bom? Uma pessoa que tem o imóvel, ou pessoas jurídicas ou fundos de investimentos. Entra na parte de PJ também, mas eu coloquei aqui nos fundos de investimentos porque é para onde vai guiar o nosso workshop, tá bem? Fundos de investimento. E, né, quando a gente vê para onde que vai esse dinheiro, a gente pensa no seguinte, cara, quem vai usufruir desse dinheiro vai ser só o detentor do imóvel, né? Só quem está lá no imóvel. E a verdade é que não é bem isso que acontece, né? A questão é que é possível, sim, que nós, pequenos investidores, você também pequeno investidor, participe dessa parte, dessa repartição do aluguel. É possível, sim, Hugo, tem como participar, né, da repartição desse aluguel de grandes empreendimentos? Tem como, sim, tá bom? Mas você deve estar se perguntando, por serem negócios milionários,
por serem negócios milionários, não precisa ter muito dinheiro para participar desse negócio. Você pode pensar, pô, um shopping. O aluguel de uma loja no shopping não deve ser um aluguel barato, não um aluguel acessível, né, para todo mundo. Certamente não é. Um aluguel de um grande galpão logístico, um aluguel de algum escritório num grande ponto comercial, não deve ser barato. Mas eu te digo o seguinte: a questão é, não, não é preciso ter muito dinheiro para receber os aluguéis todos os meses. Olha aqui, duvido. Eu vou mostrar para vocês. Calma. Olha só, não é preciso ter muito dinheiro para receber estes aluguéis, pois os fundos imobiliários são divididos em várias partes que fazem com que seus valores fiquem bastante acessíveis. Ou seja, é possível receber aluguel sem precisar investir muito dinheiro. Então, vocês já viram que a única forma da gente conseguir participar desses grandes empreendimentos é através de quê? De fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários, né, eu vou contar para vocês como que eles funcionam, mas eles são divididos em várias partes, em milhares de partes, ou até milhões de partes. Vou pegar esse fundo imobiliário e dividir em milhões de partes, cada partezinha dele fica pequena, fica com um valor bastante acessível, R$ 10, R$ 100, por exemplo. E aí, várias pessoas conseguem participar desse empreendimento, tá bom? Então, ó, é possível receber aluguéis sem precisar investir, investor, né? Sem precisar investir muito dinheiro. Às vezes você pensa que é necessário você comprar um imóvel, dar uma entrada, fazer um grande financiamento para depois começar a receber seus aluguéis, mas não precisa, tá bom? Participando de negócios como esse que eu vou apresentar aqui para você, você já consegue receber os aluguéis já no próximo mês, tá certo? Então, vamos seguir. Como que funcionam os fundos imobiliários? Tudo bem, já vimos que tem um empreendimento, tem um fundo imobiliário, tem um imóvel, existe um aluguel, mas como que eles funcionam mesmo? É um pouco do que eu expliquei aqui agora há pouco, né? Eles são fundos de investimentos que investem em imóveis, mas são divididos em várias cotas, olha aqui a palavra, várias cotas, de forma a se tornar um investimento acessível para demais investidores. A Bolsa de Valores, pessoal, deixa eu falar o seguinte, a Bolsa de Valores ela é um mecanismo facilitador, tá bom? De acessibilidade para investimento. Na Bolsa de Valores, todo mundo pode investir, todo mundo pode se tornar sócio dos empreendimentos que estão lá. Para você se tornar sócio de uma empresa, por exemplo, que não está aberta na Bolsa de Valores, você precisa comprovar o seu capital, o seu investimento, seu dinheiro vai ficar imobilizado por um tempo, tá bom? Você precisa conversar, se apresentar com as pessoas. Na Bolsa de Valores, não. Você só precisa criar conta numa corretora e, a partir disso daí, você comprar o seu ativo, fazer o estudo e comprar o ativo. Mais nada. É bem simples, é bem rapidinho, tá bom? Então, por isso que é um atrativo muito grande, muito interessante. Ele se torna acessível para todo mundo conseguir fazer os investimentos, tá certo? Então, trago aqui ó, alguns exemplos de valores de cotas. Eu tirei esse print aqui de um site chamado Status Invest, um site muito bom. Aqui são fundos imobiliários e aqui o valor da sua cota, né? Estes são o menor valor para você se tornar cotista de cada um desses fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários aqui, só para vocês terem uma ideia, são os maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Aqui tem, se eu não me engano, são 7 bilhões em gestão, 6 bilhões, aqui 5, 4 bilhões de reais no empreendimento como um todo. Pessoal, é muito dinheiro. Sim, de fato, é bastante dinheiro. Mas nós podemos sim participar desse empreendimento. Basta o quê, ó? Temos, opa, esse valorzinho aqui, ó, que a gente consegue comprar uma cota desse fundo, KNIP 11. Esse daqui é o chamado ticker do fundo imobiliário, né? Esse PBLV, né, ele já é mais caro aqui, deve ser para investidores qualificados, né, não para público geral, mas o KNCR 11, olha só, o HGLG, ótimos fundos imobiliários. Olha esse camarada, o MXRF, R$ 10 a cota dele. Claro, o aluguel que ele pagar será proporcional ao valor da cota e a quantidade de cotas que você tiver, né, o aluguel que você vai receber, mas já preço aqui, ó, bem próximos a R$ 100
esse de 77,95, o IRDM, o Iridium, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês aqui o quê? Os preços que são acessíveis. É possível, sim, investir nesses fundos apenas com esse valor. Claro, né, você começa de pouquinho em pouquinho, mas com o tempo, disciplina, foco no aporte, você vai alcançando mais valores e tendo um maior aluguel na sua conta. De início eu vou utilizar a palavra aluguel, mas depois nós vamos chegar na palavrinha mesmo, qual é que é. Então, a distribuição dos aluguéis dos fundos imobiliários é chamado de dividendos. Está aqui, ó. É chamado de dividendos, tá bom? E você sabe o quanto um fundo imobiliário paga de dividendo aos seus cotistas? Aqui eu trouxe alguns exemplos, até de fundos imobiliários que estavam ali na lista passada. O XPMOLs, XPML, né? O resultado supera 30,8 milhões e fundo paga dividendos recordes. Olha que legal. XPLG pagará dividendos de 8,4% ao ano e lucra 18 milhões. 8,4%, só para vocês terem um parâmetro, é um parâmetro muito bom. Hoje em dia está abaixo da taxa básica de juros, porém a taxa básica de juros, taxa Selic, que é um norteador aí dos nossos investimentos, ele está em 10,75%, está em dois dígitos, bastante alta, tá bom? Olha o KNCR, que ó, vai pagar 136% do CDI em dividendos, ele lucra 53,3 milhões de reais. O HGLG também, ó, 36 milhões, vai pagar 37,1 milhões de dividendos, o KNRI, 24,157 milhões em dividendos. Vocês veem que é uma movimentação muito grande de dinheiro. É um mercado robusto e mais, faz o investimento num setor sólido. Pessoal, setor imobiliário é um setor muito sólido. Pode ser dito até o setor mais sólido da economia, tá bom? Porque imóveis estão por toda parte. Todo mundo utiliza imóvel. Muito provavelmente você está me ouvindo aí de um imóvel. Eu estou no imóvel, né, gravando esse workshop aqui para vocês, tá bem? Então, já tem vários fundos imobiliários que fazem pagamentos milionários de dividendos, claro, proporcional às cotas de cada fundo, proporcionais às cotas que você tiver, tá bom? Quem tiver dúvida pode ir mandando aqui no chat, eu vou respondendo na medida do possível, perfeito? Então, olha só, como eu já mencionei, eles pagam todos os meses. Aqui, ó, olha que legal. O mês de janeiro, fevereiro, março. Deixa eu aumentar um pouquinho para melhorar a visualização aqui, ó. Todos os meses, eles são os dividendos pagos pelo fundo imobiliário, o IRDM11, o Iridium. Aqui, né, entre 2022 e 2023. Então, aqui, ó, vejam só, 2022, né, ele fez esse pagamento aqui de laranja. Em 2023, né, o gráfico ele nem está tão atualizado assim, que podia ter pego de 2023 completo com 2024, mas aqui ele já mostra o pagamento todos os meses. Uma pequena variação aqui, né, nesse fundo imobiliário, por conta da característica desse fundo mesmo, tá bem? É importante a gente verificar isso daí, mas um fundo que, ó, pagou todos os meses. A grande maioria dos fundos imobiliários pagam todos os meses. Olha esse, vamos chegar aqui para o lado, depois a gente vai naquele lá, ó. Esse fundo, o REC 11, pagou também, ó, todos os meses. Teve uma variação aqui porque ele é um fundo mais arriscado, mas todos os meses ele paga, tá bom? Paga os seus dividendos aí, ó, aluguelzinho, ó, todo mês, todo mês. Essa é uma boa estratégia para quem quer receber uma renda mensal todos os meses, que é o nome do workshop, tá bom? Você quer ter uma renda, pô, um extra no salário, ou ter uma estratégia de viver de renda para daqui para frente você é, ter essa renda extra que num determinado momento ela vai estar tão grande que ela vai pagar todas as suas contas. Aí que você alcança a tal liberdade financeira, tá bom? Olha aqui, o VISC 11 também, tá bom? Pagamento todos os meses, sem falhar nenhum. Vocês observam que ele tem uma constância melhor no pagamento, até pela estrutura do fundo, que ele é um fundo maior do que esses dois fundos imobiliários aqui que são apresentados, perfeito? E aqui, ó, esse é o HGLG, um fundão que ele paga. Observem que pela escala aqui ele está pequenininho, mas ele paga próximo aqui, ó, R$ 1, né? Está pagando 1,10 agora, o que é um dividendo muito bom. Porque teve alguns meses, por exemplo, dezembro aqui de 2020,
né? Junho de 21, dezembro de 21, ele fez um pagamento mais alto aqui, né? 2,63 por cota, se eu não me engano. É um pagamento muito legal. Vocês veem que é constante, ó. 2020 pagou direitinho, 2021 pagou também, 22 retinho, 23 também, 2024 já está fazendo o pagamento dos dividendos. Então, observe o seguinte: aluguel, conta, tem que ser pago o quê? Todo mês. Não tem jeito, todo mês. Então, o seu aluguel que você irá receber será também o quê? Todos os meses. Todos os meses você irá receber o seu aluguel, variando um pouco às vezes, mas dependendo da estrutura do fundo imobiliário, se você pega uns fundos imobiliários maiores, como o HGLG, por exemplo, você vai receber, ó, constante. E o fundo imobiliário ele te avisa quanto que ele vai pagar e quando. Ele é um cara ansioso, ele fala: "Não, cara, eu vou avisar para todo mundo quanto que eu vou pagar e que dia que eu vou pagar". Tá certo? Eles têm esse aviso. Tá bom? Então, aqui, ó, todos os meses eles pagam, que é o chamado dividendo. O que é o dividendo? É a distribuição dos lucros dos fundos imobiliários para com os cotistas, tá certo? Então, essa distribuição aí, opa, que os fundos imobiliários fazem juntamente aos seus cotistas. Mas, Hugo, quanto que eu receberia, né, se eu investisse num fundo imobiliário? Tem alguma projeção? Aqui, ó, uma projeçãozinha. Dividend yield, vejam só. Dividend yield, ele é o valor que você receberia por mês, tá bom? Na verdade, o dividend yield, ele é a média de pagamento no ano, de dividendos no ano. Yield aqui, né, referente a year, né, dividendo no ano. 9% ao ano é um valor de dividendo muito bom, muito legal, tá bem? 9% ao ano é uma média muito boa. Se você tivesse, né, um fundo imobiliário, se você tivesse investido R$ 5.000, por exemplo, você ganharia R$ 37,50 por mês. Por mês. Esse valor, você ainda consegue reinvesti-lo no seu fundo imobiliário. Quando você reinveste um valor e no próximo mês você investe mais ainda, né, faz o aporte todos os meses, você aumenta o dividendo todos os meses. Você vê como é que é crescente a coisa? Você vai investindo, você vai tendo que mais dividendos, tá bom? Então você consegue tanto receber essa renda quanto fazer ela crescer e se multiplicar, beleza? Ó, se você tivesse investido R$ 10.000, né, o dobro, 75 por mês, R$ 20.000, 150 por mês, R$ 50.000, 375 por mês. Se você tiver R$ 100.000, 750 por mês. Se você tiver R$ 150.000 investido, você vai receber aí, né, um pouco menos de um salário mínimo, R$ 1.125 por mês. Podendo reinvestir esse valor, aumentar o valor investido e, consequentemente, aumentar o quê? O aluguel mensal. Essa é chamada bola de neve dos investimentos. Quanto mais você vai investindo, mais você vai ganhando. Utilize o longo prazo a seu favor, tá bem? Ó, agora, o que precisa ser feito para receber esses dividendos mensais? O que que você precisa fazer? Já entendemos que nós temos os fundos imobiliários que fazem essa ligação do pequeno investidor com um grande empreendimento, tá bom? Mas que eles pagam os dividendos todos os meses, mas tá, o que que eu, como investidor, preciso fazer para receber esses dividendos? Veja só, você só precisa o quê? Estar bem posicionado nesses fundos. Estar bem posicionado nos fundos imobiliários com uma carteira diversificada e bem estruturada. Pessoal, diversificação é o único prato, o único almoço gratuito que nós temos no mercado. Por quê? Você não paga pela diversificação. Você apenas tem um conhecimento e utiliza esse conhecimento. A diversificação é você, ao mesmo tempo, se proteger e abrir a novas oportunidades. Como que você recebe um dividendo? Investindo. Se a gente vê um ativo que está crescendo muito, um criptoativo Bitcoin crescendo muito, como que você participa dessa valorização? Só se você tiver investido nesse ativo. Se você colocar o seu dinheiro lá para trabalhar, tá bom? Então, como que você vai receber um aluguel no próximo mês? Investindo o seu capital. E como que eu faço o investimento nesse capital? Abrindo conta numa corretora e fazendo a aplicação.
tá bom? Aqui não é a parte onde nós vamos entrar na corretora, né, para eu acompanhar de pertinho com vocês, mas já deixo aqui o convite a participarem da mentoria da tranquilidade financeira, que é onde, né, eu faço acompanhamento de pertinho com vocês sobre, né, aprender a investir, renda fixa, fundos imobiliários, ações, ETFs norte-americanos e criptoativos, ensinando tete a tete como que abre conta numa corretora, qual ativo vai servir para qual objetivo. É um acompanhamento bem próximo que eu faço com vocês, tá bom? Então, para você receber os dividendos, você precisa estar bem investido. Não é simplesmente investido nos fundos imobiliários. Tem que investir bem, direitinho, tá bom? E a diversificação, aí ó, Harry Markowitz, ele falou, é o último almoço grátis do mercado. Não tem almoço grátis no mercado, é só diversificação mesmo que faz isso daí pra gente, tá bom? E quais são os principais segmentos de atuação dos fundos imobiliários? Quando a gente vai fazer investimento, vocês observem que eu falei com vocês, lajes corporativos, escritórios, shoppings, galpões logísticos, né? O logístico eu não falei, mas falei galpões. E agora tem títulos e valores imobiliários e o híbrido. Quais são os principais segmentos de atuação dos fundos imobiliários? Quando formos investir, é importante você procurar o quê? Anota aí, os maiores fundos imobiliários e mais seguros para você fazer o investimento. Para você ter o quê? Tranquilidade. Não há nada mais gratificante do que você ter uma tranquilidade com o seu dinheiro. Não há nada melhor do que você ter uma tranquilidade com o seu investimento. Então, galpões logísticos industriais, esses grandes galpões que você vê numa rodovia, chegando próximo a uma grande cidade, os shoppings, você tem aí nas grandes cidades também, lajes corporativas, que são os escritórios, tá bom? Títulos e valores mobiliários são chamados títulos de papéis, porque eles fazem investimento em dívidas atreladas ao setor imobiliário. São investimentos que, em renda fixa, ligados ao setor imobiliário. Muitos deles ligados à LCI, Letra de Crédito Imobiliário, e aos CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. É dito títulos de papéis porque ele não tem a construção, tá bom? Aqui tem a construção, aqui tem a construção também, aqui também tem a construção, mas aqui não tem a construção. Tem um financiamento, uma dívida, tá bom? E os híbridos são fundos que são repartidos dentre os segmentos. Então, ele tem um pouco de galpão logístico, tem um pouco de shoppings, de lajes corporativas, de títulos de valores imobiliários. A gente observa o seguinte, que essa galera aí, esse título híbrido, ele já é um pouco diversificado, perfeito? É importante a gente ter galpões, ter fundos de galpões, de shoppings, de lajes, de títulos de valores imobiliários, mas quanto de cada um que a gente vai ter? Como é que eu monto mesmo a minha carteira? Da seguinte maneira, uma carteira bem estruturada, pessoal, ela vai ter 2 fundos imobiliários de galpões, 2 fundos imobiliários de shoppings, tá bom? 2 de papéis, 2 de lajes corporativas. Pode ter aqui no meio também algum híbrido que fica interessante. Porém, o que que ocorre? Aqui, com 8 fundos imobiliários bem escolhidos, bem definidos, né? 2, 4, 6, 8, você já tem uma carteira segura, bem estruturada e com oportunidades de investimento. Uma oportunidade no segmento de galpões, uma oportunidade no segmento de shoppings, de papéis, de lajes, tá bom? Hugo, eu preciso ter todos esses setores? Não necessariamente. Você pode selecionar qual que fica melhor para você perante sua estratégia. Mas é importante você ter mais de um setor de fundos imobiliários, mais de um segmento, tá bom? Por exemplo, os shoppings sofreram bastante na pandemia. Teve fundo imobiliário de shopping que deixou de pagar dividendo em alguns meses da pandemia. Os galpões performaram muito bem durante a pandemia. Os papéis, títulos e valores imobiliários também performaram muito bem durante a pandemia. Já as lajes corporativas não performaram bem também durante a época da pandemia. Por que isso? Por conta da forma como eles ocorrem. E como que a gente escolhe os fundos imobiliários para compor isso daqui? Escolhe analisando indicadores, os fundamentos, o valor
do investimento, observando sua estratégia, se é mono, multi, mono, renda, gestão passiva ou ativa, tá bom? Isso tudo é uma análise mais detalhada dos fundos imobiliários. Mas é importante você diversificar. 25% de cada segmento já fica um fundo imobiliário bem estruturado, já fica uma carteira bem estruturada para você receber seus dividendos todos os meses de grandes empreendimentos, grandes imóveis. Seus inquilinos serão grandes empresas e você vai receber o seu dinheiro todos os meses. Tá certo? Então, vejam só. Saber em quais segmentos dos fundos imobiliários investir e quanto ter em cada fundo em carteira definirá o progresso dos seus dividendos. Porque você pode ter fundos imobiliários que vão pagar dividendos mais altos, fundos imobiliários que vão pagar dividendos um pouco mais baixos, porém mais seguros. E é super plausível de ter o quê? De ter um investimento com foco maior nos dividendos, né? Eu quero subir um pouco mais os meus dividendos. Então, a gente busca fundos imobiliários mais arriscados, com dividendo de yield maior. Não, quero ter uma segurança maior, busca fundos imobiliários com uma segurança maior. Bem, isso daí são todas estratégias que são analisadas quando a gente vai fazer uma gestão de carteira de fundos imobiliários, tá bom? E tem essa frase aqui, né, que dois dos maiores investidores da Bolsa de Valores deixam aí para gente, que é o seguinte, né? O John Rockefeller, ele falou: você sabe qual que é a única coisa que me dá prazer? Ver meus dividendos caindo na conta, cara. Essa frase é fenomenal. Sabe por quê? Investir mesmo é chato. Investir é chato, mas é necessário e importante. É chato, mas é simples. É simples você fazer um investimento. O que é legal é ver o nosso dinheiro crescer. É você colocar o seu dinheiro para, ó, senão você vai, ó, por conta dele, tá bom? É você fazer o seu dinheiro se multiplicar, crescer, trazer mais dinheirinhos para você, tá bom? A gente gosta do quê? Do que a gente pode fazer com dinheiro, isso que deixa a gente feliz. Show de bola? E outra coisa, o Warren Buffett ele fala o seguinte também: se você não achar uma maneira de fazer dinheiro enquanto estiver dormindo, você trabalhará até morrer. Se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto está dormindo, você vai ter que trabalhar até morrer. Vai ter que trabalhar para sempre. Ou você põe o seu dinheiro para trabalhar para você, ou você vai trabalhar para sempre. Então, você ganha dinheiro com o seu trabalho, põe o seu dinheiro para fazer mais dinheiro para você, e então você ganha dinheiro duplamente com o seu trabalho e também com os seus investimentos. Até um dia que seus investimentos vai ser o suficiente para pagar todas as suas contas. E você não vai depender única e exclusivamente do seu trabalho. E aí sim, você não precisará trabalhar até morrer, tá bom? Estamos finalizando o nosso workshop. Se você tiver uma dúvida, manda aqui também, né? Esse workshop é para você aprender sobre os fundos imobiliários, inicialmente, sobre os fundos imobiliários, tá bom? E eu já faço um desafio com vocês, o desafio aluguel crescente todos os meses. Montar uma carteira de sucesso com fundos imobiliários, tá bom? Com fundos imobiliários e crescer os dividendos todos os meses, não só receber os dividendos todos os meses. Olha só, com segurança e tranquilidade, pessoal. Eu já falei, eu gosto de falar isso aqui, que não tem nada melhor do que você estar seguro com o seu dinheiro, com o que você faz com o seu dinheiro, tá bom? Quando você está bem investido, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela. Olha eu aí. Quando você está bem investido com o seu capital, você fica tranquilo. Você sabe, não, eu sei que mês que vem eu vou receber meu dinheiro em conta. Eu sei que o meu dinheiro está bem aplicado, seja numa ação, seja num criptoativo, tá bom? Seja na renda fixa, em fundos imobiliários, em ETFs norte-americanos, desde que você esteja seguro com seu investimento. Isso que é o mais importante. Perfeito. Eu quero que vocês estejam seguros. E para te ajudar nisso daí, eu te convido a participar do mini curso Fundos Imobiliários, renda mensal com fundos imobiliários. Esse daqui foi o workshop, porém é muito conteúdo. Então, eu estou disponibilizando para vocês agora, tá bom? Um mini curso renda mensal com fundos imobiliários, Tem um grupo
no WhatsApp, um grupo VIP, onde eu mando insights, mando informações, compartilho, né, o pensamento de investidor nesse grupo para vocês terem também essa ideia, para a gente se ajudar como comunidade. Às vezes a gente começa a investir e vê assim, caramba, não tem ninguém investindo no meu ciclo de amizade, por exemplo. Você não precisa de virar inimigo das pessoas por não investirem, mas estamos aqui e a gente investe. Vamos nos juntar, vamos nos apoiar, tá bom? O mini curso, nele você vai aprender o quê? Como analisar um fundo imobiliário, os melhores segmentos, a gente já viu, mas como analisar a característica de cada segmento, quando cada segmento ele tem uma alta, quando ele tem uma baixa, o ciclo de mercado, comparativos do mercado também dos indicadores dos fundos imobiliários, PVP, o dividend yield, o crescimento do patrimônio líquido, tá bom? O dividendo médio dos fundos imobiliários, quais são as estratégias, se eles terão gestão passiva, gestão ativa, né? Multi, multimono ou multi. Todas essas são estratégias de fundos imobiliários, se eles vão fazer um desenvolvimento para renda, para venda, que é visto no mini curso Renda Mensal com Fundos Imobiliários. Um mini curso que está top de linha, muito bom, vocês vão adorar para aprender sobre esse conteúdo. Perfeito? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar aqui no chat que eu vou olhando, vou compartilhando com vocês também, vou respondendo aqui, tá bom? No mais é isso, estão super convidados a participar também da mentoria da tranquilidade financeira, onde eu faço um acompanhamento de perto com você, te ajudo, é um encontro semanal que ocorre durante 60 dias. Você estará pronto para ser um ótimo investidor. Claro, não espera 60 dias para começar a investir, já é possível começar a investir logo no início da nossa mentoria, mas o mais importante é você ter segurança e entendimento no que você está fazendo. É importante você entender no que você está investindo, no que você está colocando o seu dinheiro. Se você não entender aonde você está colocando o seu dinheiro, você vai ficar, né, inseguro. Você não vai falar, pô, eu não tenho segurança de onde está meu dinheiro. Por isso que é muito importante você obter conhecimento. Ninguém tira o conhecimento de você. E, claro, tempos em tempos nós vamos nos atualizando, nós vamos vendo o que está acontecendo no mercado, tá bom? Esse que é o mais importante, isso que eu quero para vocês também, tá bom? Vou ficando por aqui, fica o meu convite, tanto na mentoria da tranquilidade financeira, no curso, mini curso Renda Mensal com Fundos Imobiliários para vocês ganharem também renda todos os meses com tranquilidade e segurança. Forte abraço para vocês. Muito obrigado por terem participado nesse workshop. Até o próximo workshop. Até o próximo workshop. Toda semana tem. Toda semana tem. Estaremos aí no próximo também. Obrigado.